Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de feminicídio este ano. A vítima, uma mulher de 49 anos, que foi assassinada pelo companheiro na última sexta em Campo Grande. O casal que vivia há quase 17 anos, conviviam juntos, não possuem filhos em comum e, de acordo com o apurado que foi investigado em razão da oitiva das testemunhas, que na verdade foi, se eu não me engano, um primo e uma tia do autor, confirmaram os fatos. De acordo com a delegada, o casal discutia enquanto ingeria bebidas alcoólicas. A vítima deu um tapa no rosto do companheiro. Foi aí então que o suspeito revidou, atingindo a mulher com golpes de faca no pescoço. O próprio autor nos disse na sexta-feira que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, quando então, de acordo com o autor, a vítima teria desferido um tapa em sua face. Ele então se apossou de uma faca e desferiu um corte em seu pescoço, um corte fatal. Após se dar conta do crime, o autor foi até os familiares avisar que havia cometido uma besteira. Em seguida, percebendo o que ele tinha realizado, já imediatamente foi pedir ajuda ao primo e à tia, que mora, se eu não me engano, no mesmo endereço, mas em outra residência, dizendo que teria feito uma besteira. E de acordo com ele e também com as próprias testemunhas, o autor quem teria chamado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O homem então foi preso em flagrante e já tinha passagens pela polícia por violência doméstica. Ele então foi preso pelo crime de feminicídio. A princípio, no momento, ela foi socorrida com vida, mas horas depois foi constatado seu óbito. Ele já passou pela audiência de custódia, onde houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Foi hoje a audiência? Foi, se eu não me engano, domingo, solicitada pela delegada plantonista. Então ele já se encontra detido no presídio. Ele possui outros boletins de ocorrência de violência doméstica, um contra uma ex-convivente, que não a vítima atual, e um outro BO contra a própria Claudineia, se eu não me engano, em 2018. A delegada ainda ressalta a importância da medida protetiva e que ela funciona como uma proteção legal à mulher que se encontra em situação de violência doméstica ou familiar. Nós não temos dúvida alguma que a medida protetiva funciona sim. Eu sempre costumo dar os dados, né? As estatísticas dizem que ano passado, ano retrasado, foram mais de 5.000, 6.000 medidas protetivas. E por mais que 12 crimes de feminicídio possam parecer muitos, não é, por conta em relação da grande quantidade de medidas protetivas que foram concedidas. Muitas vidas, com certeza, foram salvas com essas medidas. Em que sentido? Os autores, de certa forma, eles se veem atemorizados de reincidir na mesma prática, evitando com que aquela vítima sofra outros crimes e outros crimes graves como o feminicídio. Eleciane não conseguiu entrar no banco. Ela foi impedida por ser negra. Após várias tentativas de transpor a porta giratória eletrônica e acusava que eu tinha algum equipamento eletrônico, algum equipamento metálico. Foi necessário retirar coisas da minha bolsa para poder mostrar para o segurança que eu não tinha. A professora já foi vítima do preconceito outras vezes. Ela comemora a sanção da lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Dá uma certa sensação de que as coisas vão acontecer de forma adequada, que vai ser feita justiça. A nova lei altera o Código Penal e a lei do racismo. Agora, o crime de injúria racial não prescreve e é inafiançável. A pena mínima é de 2 anos e a máxima pode chegar a 5.
As brincadeiras, as piadas, que na verdade são crimes, elas, além da pena de 2 a 5 anos, elas podem ter um aumento de 1/3 à metade da pena. Essas mudanças vêm para fortalecer justamente a luta antirracista e para tirar essa sensação de impunidade que as pessoas tinham e acabavam cometendo esses crimes cotidianamente. Do ano passado, Ana estava sobrecarregada mentalmente. Tive pressão devido à faculdade mesmo, que eu tive que fazer TCC, eu tinha pegado umas matérias, consequentemente teve várias turbulências no meu trabalho, assim, que me deixaram bem chateada mesmo. Ana então procurou ajuda e encontrou o acolhimento que precisava na terapia. Mas controle emocional mesmo, sabe? Entender que as coisas elas não acontecem conforme a gente acha que deve acontecer, né? Diversos fatores podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de depressão. Um deles é o pensamento distorcido. A pessoa, quando ela está depressiva, ela vê a realidade de uma forma distorcida. Há questões biológicas, né? Uma baixa de vitamina D, por exemplo. Há questões genéticas também. A gente sempre pergunta para os pacientes se tem histórico na família de depressão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão acomete 20% das mulheres e 12% dos homens. A doença pode ser prevenida com ações práticas. Atividade física regularmente, praticando atenção plena, né? Cuidando para a gente ter uma alimentação saudável, uma boa noite de sono. A gente brinca que a gente faz terapia para compensar as pessoas que não fazem terapia. Então, eu acho que todas as pessoas elas deveriam fazer terapia por autoconhecimento e viver bem na sociedade mesmo como um todo. O último domingo de janeiro é o Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por um bacilo, uma bactéria chamada bacilo de Hansen, e que acomete os indivíduos, principalmente a pele e os nervos periféricos. Atrás apenas da Índia, o Brasil é o segundo país no número de casos da doença no mundo, concentrando mais de 90% das ocorrências nas Américas. Os sinais mais característicos é a área de perda de sensibilidade na pele. Normalmente essas áreas apresentam uma mancha clara, uma mancha com perda de cor, ou então são manchas avermelhadas, né? Que apresenta essa sensibilidade. Além desses sintomas, também é comum os pacientes se queixarem de formigamento nos braços, nas pernas, perda de sensibilidade nas regiões das mãos, dos pés e perda de força muscular, também em membros superiores e inferiores. Então, essa é uma situação em que o paciente, com esses sinais e sintomas, deve procurar uma assistência médica para pensar na possibilidade de hanseníase. No Brasil, cerca de 30 mil casos são detectados todos os anos. Ao longo deste mês, acontece a campanha Janeiro Roxo, para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, a fim de se evitar sequelas graves, além de combater o preconceito. Existe um conjunto de atividades programadas em parceria do Hospital São Julião. Primeiro, com os órgãos de imprensa, que têm sido bastante sensíveis a essa causa e têm contribuído, nos auxiliado na divulgação dos sinais, dos sintomas e da importância da hanseníase, do enfrentamento da hanseníase no Brasil. Além disso, a parceria com as secretarias de saúde do Estado e do município, em que serão feitos, além das campanhas que nós já estamos mencionando, também busca ativa de casos. Conhecida antigamente pelo nome lepra, a doença trazia condenação ao isolamento para quem contraía. Nesse contexto, nos anos 40 nasceu o Hospital São Julião, um dos leprosários construídos pelo presidente Getúlio Vargas. Iguais a este, foram erguidos cerca de 40 em todo o país. Lugares para onde as pessoas eram mandadas e de onde nunca mais saíam. São Julião é uma das colônias que há 81 anos atrás o presidente Getúlio Vargas construiu no Brasil, né? Ele construiu aqui em Campo Grande,
Na época, São Julião praticamente era uma fazenda, né? Que era bem distante do centro de Campo Grande, até pela forma como foi constituídas essas colônias. Então, aqui você segregava, né, o doente de hanseníase, né, e ele provavelmente entrava aqui, como aconteceram em centenas de casos ou milhares de casos, e daí ele saía para ser enterrado num dos cemitérios aqui da capital. Em 1949, o isolamento forçado dos hansenianos nessas colônias agrícolas virou lei federal, que vigorou até 1986. Hoje, bem diferente daqueles tempos, a doença tem tratamento, tem cura e tudo isso disponível de graça. O tratamento é um conjunto de antibióticos que são bastante efetivos, então é importante ressaltar que a doença tem cura. Esses antibióticos eles são usados em conjunto para evitar resistência do bacilo ao tratamento e eles são fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Altamar e Thalissa moram nesta casa no Jardim Los Angeles e pagam R$ 450 de aluguel. O valor não sofre os reajustes do mercado imobiliário, pois é negociado diretamente com o proprietário. Você consegue negociar, conversar, depois pega uma confiança, né? Imobiliária não, né? É muito difícil eles negociarem coisas, questão de valor, né? Geralmente o imóvel é aquele valor, se você quer sim, se não, não, né? Então não tem muita negociação com eles. A realidade do casal não é a mesma de outras pessoas que alugam com o auxílio das imobiliárias. A movimentação da economia reflete no mercado que apresenta aquecimento. O nosso mercado, graças a Deus, ele teve uma reação favorável, tá? E isso trouxe para nós um crescimento. Hoje, tanto na venda quanto locação, nós estamos, graças a Deus, atingindo as nossas metas e conseguindo fazer com que os imóveis sejam locados. O aluguel residencial calculado pela Fundação Getúlio Vargas fechou 2022 com alta de 8,25%. No ano anterior, o indicador havia fechado com deflação de 0,61%. Na área de locação, nós temos uma capacidade maior de negociação, porque você tem oportunidade e liberdade para você trabalhar com o cliente, tanto na hora dele entrar, quanto no reajuste depois, entendeu? Então, isso facilita, por exemplo, se você hoje entra num imóvel com uma capacidade de pagamento, daqui 3 ou 4 ou 5 anos, você acha que aquele imóvel ficou caro, então você tem a oportunidade de ir para um imóvel mais acessível, sem deixar de ter essa oportunidade de continuar o seu comércio ou a sua moradia. O estado de Mato Grosso do Sul registrou uma queda nos casos de grandes queimadas nas áreas verdes entre os anos 2021 e 2022, um reflexo do trabalho de prevenção e conscientização realizado pelo governo do estado no período. É uma cultura, né, das pessoas o uso do fogo. Falta de informação também, e o grande problema é exatamente que as pessoas resolvem fazer essas limpezas, que eles falam limpeza de área, exatamente no período seco. Qual que é o grande problema? Esse período é muito perigoso, porque eles não vão fazer os aceros adequadamente e acaba esse fogo adentrando outras áreas que já estão secas e queimando grande quantidade de vegetação. Ainda se permite legalmente fazer o uso do fogo, então a orientação é que as pessoas procurem o órgão ambiental para obter essas licenças, porque as licenças têm as condicionantes a serem seguidas e dificilmente no período que elas são emitidas e seguindo as condicionantes haverá um extravasamento desse incêndio para outras áreas. A Polícia Militar Ambiental autuou só no ano passado 78 infratores, aplicando R$ 2,9 milhões
em multas por incêndios, além de realizar orientações em 492 propriedades. Apesar dos incêndios terem apresentado uma redução, os números ainda são preocupantes. A Polícia Militar Ambiental acredita que eles irão se reduzir ao longo do tempo pela prevenção realizada na Operação Prolepse. Nós reduzimos as autuações de 129 em 2021, quando nós começamos a Operação Prolepse de prevenção aos incêndios, e o ano passado apenas 78 autuados, também nas áreas urbanas. O chefe de comunicação ainda fala sobre as ações preventivas que estão sendo realizadas, tanto em áreas rurais como em urbanas. A ideia sempre é prevenção, é evitar que a autuação, porque a nossa ideia quando a gente chega na propriedade, até porque são as propriedades que alimentam as cidades, né, que alimentam a população da cidade, essas propriedades rurais, a gente fica triste quando tem que autuar. Então, quando a gente teve que autuar também, o problema já foi causado, o problema ambiental já foi causado. Então, além dessa informação direta e esse trabalho direto, que nos assentamentos rurais as associações reúnem, tem palestra, tem conversa, tira dúvidas dessas pessoas e com certeza vários que iriam usar de 2021 para cá com essas informações pararam de fazer o uso do fogo de forma inadequada. Além das medidas de prevenção, também é importante a população estar atenta e denunciar quando ocorrer crimes ambientais. Aqui na Polícia Militar Ambiental, o telefone da sede é 99984 5013. Aqui para a Polícia Militar Ambiental, mas inclusive tem a cartilha do produtor, a gente orienta as pessoas a procurarem lá, digitalizada, e tem na própria cartilha, tem todas as cidades que nós temos unidades, então aquelas unidades, o lugar mais próximo da sua cidade, mesmo a gente não tendo polícia ambiental, vai atender. O 190 lança para nós também, quando a pessoa não se lembra de nenhuma unidade da Polícia Militar Ambiental, telefone ou e-mail. E lá, www.pm.ms.gov.br, cidadão tem a cartilha do produtor ou a cartilha do pescador, ambas tem todos os telefones, onde a Polícia Militar Ambiental tem unidade com e-mail e telefones. A pessoa quiser ligar direto, é simples, acessa o site e tem a informação. Se não, pode ligar nesse que nós passamos, 9984 5013, que daqui de Campo Grande, se for em outro local, aqui a gente aciona a unidade responsável pela fiscalização naquela área. O caso misterioso aconteceu durante a noite da última sexta-feira 13, na cidade turística de Bonito, a cerca de 298 quilômetros de Campo Grande. Alguns moradores garantem terem visto o lobisomem passeando pelas ruas do município. Segundo o relato da primeira testemunha, ele estava dirigindo seu veículo no bairro Marambaia, quando viu um vulto preto de grande porte, uma criatura peluda e corcunda, parecida com um lobo, andando com as 4 patas pelo chão. Outro morador também avistou a mesma criatura por volta das 11h30 da noite e descreveu ele como um grande animal peludo que rosnava em alto e bom som, enquanto andava pelas ruas do bairro. O fato chamou a atenção de todos na pacata e turística Bonito. Será um animal silvestre? Uma pessoa vestida de lobisomem? Ou uma criatura desconhecida que surgiu na noite de sexta-feira 13? O professor Marcelo Bordignon, que é doutor em zoologia do Laboratório de Mastozoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disse que o suposto lobisomem avistado em Bonito pode ser um javali ou um cão doméstico arisco que não consegue viver na companhia de seres humanos. O que fica agora é o mistério que assombra os bonitenses. O primeiro registro em carteira é de janeiro de 1988. João acaba de completar 35 anos de contribuição para a Previdência. E aos 52 anos, ele já pensa em se aposentar. Agora, a minha expectativa o que é? Colher esses frutos.
Neste ano, começam a valer algumas novidades previstas na reforma da Previdência aprovada em 2019. As novas regras atingem a idade mínima, o tempo de contribuição e a pontuação. Agora a idade mínima para mulheres passou de 61 anos e 6 meses para 62 anos. Para os homens, a idade mínima continua em 65 anos. Nos dois casos, a contribuição mínima é de 15 anos. Na modalidade por pontos, mulheres precisam respeitar o tempo mínimo de 30 anos de contribuição e atingir 90 pontos. Já os homens devem somar 100 pontos com mais 35 anos de contribuição. Já quem quiser se aposentar por tempo de contribuição mais idade mínima, os dois quesitos são considerados. Este ano, uma trabalhadora que quiser se aposentar dessa forma precisa ter 58 anos de idade e 30 de contribuição. Já os trabalhadores têm de ter 63 anos com no mínimo 35 anos de contribuição. O planejamento previdenciário é muito importante porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, né? Quanto que eu tenho que contribuir, qual vai ser o valor da minha aposentadoria. Então eu preciso saber em qual regra eu me encaixo, em que momento é o melhor para me aposentar, qual o valor da minha aposentadoria. Então tudo isso é importante que o segurado veja antecipadamente. As regras para a aposentadoria por pedágio não mudam este ano. A idade mínima para homens segue sendo 60 anos e para mulheres 57. Lembrando que o sistema do INSS está preparado para conceder o benefício mais vantajoso.